Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas online, nosso projeto de educação continuada. Hoje o nosso foco é falar sobre o software Shellis Dental. Foi bem pedido por vocês nos nossos últimos encontros, então, atendendo a esses pedidos, hoje o foco é falar sobre o software Shellis Dental, focando inicialmente na montagem dos templates básicos para os exames tomográficos. Depois vamos ter ainda uma outra data também, falando mais sobre esse software, sobre templates mais avançados, tá bom? Sei que a maior parte de vocês já me conhece, também estou vendo pelos nomes de vocês, já conheço muitos de vocês, mas para quem não me conhece ainda, meu nome é Renata, eu sou dentista radiologista e sou responsável pelos treinamentos da área de imagem, da área de radiologia, da Academia Dental da Dentsply Sirona. E vai ser um prazer, então, dividir esse momento aqui com vocês para a gente falar sobre essas possibilidades de manuseio da tomografia e montagem dos templates no software Shellis Dental, que é um software que acompanha todos os nossos tomógrafos, todos os modelos de tomógrafo da Dentsply Sirona. Quando eu preciso fazer a montagem dos templates tomográficos, eu vou trabalhar com esse programa. Então, ele é bem útil, ele faz parte do nosso dia a dia. O que é o Shellis Dental, primeiramente? É o nosso software para a montagem dos templates tomográficos. Poxa, Renata, mas eu não tenho o Sidexis? Sim, o Sidexis, ele é um software imprescindível para a aquisição das tomografias. Aliás, não só das tomografias, como de todos os exames por imagem feitos nos equipamentos de raio-x da Dentsply Sirona. Sidexis lembra que é o nosso banco de dados. Eu preciso dele para fazer a aquisição das imagens e para armazená-las. Eu até consigo navegar nos cortes, visualizar as imagens do exame tomográfico naquele software, mas a gente não consegue fazer a montagem dos templates tomográficos, gerar aqueles templates impressos. Então, toda vez que eu preciso disso, eu preciso desse software complementar que é o Shellis Dental. E o nosso foco é falar justamente sobre isso. Como é que a gente vai fazer para criar a curva panorâmica? Como nós vamos fazer as edições de espessura e espaçamento dos cortes, deixar os cortes personalizados de acordo com a finalidade do exame que vai ser realizado. Como eu consigo aplicar as ferramentas de medida, ferramentas de texto, fazer marcações e destaques no meu exame tomográfico. E como é que eu crio o layout de impressão, que é tão importante, que faz parte do dia a dia da maior parte das clínicas de radiologia odontológica. Mesmo que eu não queira trabalhar com o exame de forma impressa fisicamente, o template pode ser gerado e salvo em PDF e também trabalhado de forma virtual. Mas para que eu tenha essa documentação da sequência dos cortes, e consiga enxergar o meu exame tomográfico de uma forma mais clara, os templates são muito importantes, tá? E é isso que a gente vai ver nesses próximos minutos que nós vamos passar juntos. Voltei aqui para a tela do meu Shellis Dental. Então, esse programa, primeiramente, para ser aberto, precisa de uma licença. Diferentemente do Sidexis, que eu não tenho fisicamente, eu não visualizo uma licença, para o Shellis funcionar, eu tenho que ter uma licença, normalmente plugada à entrada USB do meu computador. E eu só consigo trabalhar com a licença ativa no computador onde a licença estiver instalada. Não consigo trabalhar com ele, por exemplo, em rede, como faço com o Sidexis, abrindo mais do que um Shellis ao mesmo tempo, caso eu tenha uma única licença. Então, eu trabalho no computador onde a licença está instalada. Shellis é um software que ele é um software sistema aberto para receber os DICOMs, para receber os exames tomográficos. Ele não foi desenvolvido pela Dentsply Sirona, ele é de uma empresa parceira, e nós
comercializamos o Shellis juntamente com todos os nossos tomógrafos, justamente para trazer essa solução para a criação dos templates. Então, se for necessário, eu posso abrir DICOMs de outros equipamentos aqui dentro também. Ele nunca vai ser um software de aquisição de imagem. Eu sempre tenho que importar o DICOM para dentro do programa para começar a trabalhar com ele. E é justamente o que eu tenho na minha tela inicial do Shellis Dental. Quando eu abro o Shellis Dental, eu abro o que eu vejo aqui na barra lateral azul clara, um botão chamado DBM2, que é justamente o nosso banco de dados. Aqui eu tenho o banco de dados do programa, ou seja, eu consigo visualizar toda a listagem dos pacientes cujos DICOMs já foram importados, tendo eu já montado os templates deles ou não. Simplesmente de eu ter importado o DICOM aqui para dentro desse banco de dados, os pacientes já aparecem listados aqui para mim. A partir do momento que eu tenho um paciente já dentro do meu banco de dados, daí eu vou poder abrir o caso do paciente para fazer a visualização das imagens, o manuseio das imagens, tá? É DBM de macaco 2, tá? Na barra lateral. Então, nessa barra lateral, no DBM2, a gente consegue ver o banco de dados. DB Database, banco de dados, seria a sigla para o banco de dados. Vamos pegar um paciente que está dentro do meu banco de dados, paciente chamado Ortofós. Quero abrir as imagens desse paciente. Como eu faço? Clico no nome do paciente. Ao clicar no nome do paciente, o nome dele fica destacado em azul claro. Quando ele está destacado, significa que ele está ativo, que ele está selecionado. O que eu faço agora para começar a ver as imagens? Porque até agora eu estou vendo só letrinhas. O nome do paciente, a data do exame, o número de identificação do paciente, números e letras. Como é que eu faço para ver o exame propriamente dito? Na barra lateral, azul clara, a barra que está do lado direito da tela, eu tenho um outro botão chamado Dental 3D. Nesse botão Dental 3D que eu vou começar a fazer a navegação das imagens. Então, eu vou clicar aqui no Dental 3D. Eu confirmo, eu dou o OK, eu dou o aceitar aqui no canto inferior esquerdo dessa janela para aceitar, dar o OK, que é esse paciente que eu quero abrir. E daí essas imagens carregam e aparecem para mim na tela do Shellis Dental, na aba Dental 3D. Certo, vamos lá. O que eu tenho aqui nessa aba do Dental 3D? Eu tenho uma visão dos cortes multiplanares. Essa é a tela inicial do Dental 3D. Eu tenho os cortes multiplanares. Como podemos ver aqui no canto superior da tela, está escrito MPR, que é justamente a sigla para reconstrução multiplanar. O que significa isso? Significa visualizar o paciente de acordo com os planos anatômicos, que são justamente essas janelas de corte que estamos vendo nesse menu. A primeira das imagens é uma imagem chamada coronal. Na imagem coronal, a visualização do paciente é feita de frente para trás, de trás para frente. Ao lado da imagem coronal, eu tenho a imagem sagital. Na imagem sagital, eu tenho uma visualização do paciente de um lado para o outro. Enquanto que na linha de baixo, a janela chamada axial, eu tenho a visualização do paciente de cima para baixo, de baixo para cima.
E na janela chamada 3D, eu visualizo a reconstrução 3D do caso. O que eu tenho de importante nessa janela? O que é uma característica importante sobre os cortes multiplanares, a reconstrução multiplanar? Elas independem de ajustes de nós operadores. Elas aparecem automaticamente carregadas no menu do programa. Por quê? Porque todos os pacientes, quando forem vistos de frente para trás, de um lado para o outro e de cima para baixo, seguindo os planos anatômicos, eles vão ser vistos da mesma maneira. Não importa a anatomia do paciente, não importa se ele é alto, se ele é baixo, se ele é magro, se ele é gordo, não importa o tipo facial dele, não importa o biotipo dele, nada disso importa. Todos os pacientes vistos de frente para trás, de cima para baixo e de um lado para o outro são vistos da mesma maneira. Por isso que essas imagens, elas aparecem já automaticamente para a gente, mostrando a área de interesse, a área do FOV, de qual a radiografia foi realizada. Então, esse exame que estamos vendo aqui na tela nesse momento é um exame que foi feito no FOV volume 3, FOV 11/10. Então, tem uma visualização de maxila e mandíbula, certo? Deixa eu ver que tem mais uma perguntinha aqui. Importação dos sidexes para o Shellis, já falamos daqui a pouco sobre isso, tá? Bom, como é que a gente faz a navegação dessas imagens? Tem duas maneiras diferentes. Ao vir em uma das imagens, a minha imagem de interesse, e simplesmente trazer o mouse para cima dela, surge uma barra de rolagem do lado esquerdo da janela. E ao movimentar essa barra para cima ou para baixo, eu estou navegando justamente nessa janela que é a incidência coronal. Como eu sei para onde eu estou indo? Como eu sei a direção dessa minha navegação? Eu preciso observar o que está se passando com as linhas de referência, essas linhas coloridas que estão nos outros cortes. Quando eu movimento uma janela, as linhas de referência das outras janelas se movimentam também. No caso, a linha que está movimentando é essa linha azul. E ela está indo para onde? Para a posterior. Então, a navegação que eu estou fazendo da janela coronal, no momento, está indo para a posterior. No axial e no sagital, isso vai ser feito da mesma maneira. Ok, até aí tudo bem, mas cadê os cortes? Não é isso que eu quero fazer, gerar o template? Cadê os cortes? A partir das imagens do MPR é que nós vamos conseguir gerar os cortes. Como é que eu faço para gerar os cortes transversais de uma tomografia? Eu preciso dar um comando para o software. Eu preciso informar para o programa qual que é o formato, qual que é a anatomia do arco que eu quero observar. Aí, por que o programa não faz isso de forma automática, já que esses cortes são automáticos? Por que ele não cria a curva panorâmica de forma automática também? Porque cada paciente tem uma anatomia diferente. Agora, não é todo mundo igual. Tem alguns pacientes que vão ter um formato de maxila, outros vão ter outro formato, a mandíbula vai ter outro formato ainda. A gente está tratando agora de ossos curvos. É uma característica bem específica das tomografias odontológicas. Não só os ossos da maxila e da mandíbula são curvos, como eu também tenho, ou não, mas posso ter, dentes localizados nesse rebordo. E dentes com as mais diversas inclinações e orientações. Então, eu preciso sempre informar para o software qual que é o formato da maxila ou qual que é o formato da mandíbula para poder gerar os cortes transversais. Porque se a gente for pensar, qual que é a definição
de um corte transversal? Corte transversal ou corte parassagital são sinônimos? Nada mais é do que um corte perpendicular, ou seja, que faz 90 graus, com o longo eixo do rebordo, que é curvo. Então, eu preciso informar qual que é essa curvatura, qual que é essa anatomia, para o programa daí sim automaticamente gerar cortes perpendiculares ao formato deste rebordo. Ok? Então, o que que eu faço? Eu primeiro tenho que escolher qual arco eu quero ver. Não dá para aproveitar o mesmo formato para 2 arcos? Infelizmente não, senão a gente não nem conseguiu ocluir. Não dá para ter a maxila com o mesmo formato da mandíbula. Então, eu tenho que escolher um por vez. Qual que eu vou ver primeiro? Vamos trabalhar inicialmente com a maxila? Eu levo a imagem axial para a altura da maxila. Que região da maxila? Região de crista óssea. Região de crista óssea alveolar. Um local onde eu tenho uma boa visualização da crista óssea. Por que que eu quero ter uma boa visualização da crista óssea? Porque é justamente esse formato que eu preciso informar para o software, para ele poder gerar os meus cortes transversais. Se eu gero esse formato dessa curva panorâmica errado, vai ser um efeito cascata no meu exame, que a partir daí tudo vai ficar errado. A tomografia, ela é feita, a aquisição da imagem da tomografia é feita em tamanho real. O exame tomográfico é um exame que corresponde exatamente às dimensões do paciente. Só que eu já escutei, e com razão, de muitos colegas que foram operar o paciente e que a medida da tomografia estava completamente diferente da realidade do que existia lá naquele paciente. E daí o questionamento era, poxa, mas a tomografia não é em tamanho real? Como assim as medidas foram tão diferentes? A tomografia é em tamanho real, sim. O que pode ter sido feito de forma equivocada foi justamente essa parte de informar para o software qual que é a anatomia do rebordo do paciente. O desenho da curva panorâmica foi errado. E dessa forma, os cortes que são perpendiculares a esse rebordo ficaram fora do rebordo. E daí as medidas ficaram fora do rebordo. E daí deu tudo errado, realmente, é um efeito cascata. Então, um dos pontos mais importantes, se não o ponto mais importante de uma tomografia, é o ajuste da curva panorâmica para o arco que vai ser estudado. Nosso foco, então, é a maxila. Eu tenho que visualizar a imagem axial da maxila. E agora, como é que eu faço? Estou vendo a imagem axial da maxila na altura da crista óssea. Como é que eu faço para desenhar a curva panorâmica? Eu tenho diversos botões localizados na barra cinza, que está do lado direito das imagens. Nós vamos explorar alguns deles ainda hoje. Mas para fazer o desenho da curva panorâmica, eu tenho justamente um botão chamado curva. Onde está este botão chamado curva? Na barra lateral cinza. Embaixo de MPR eu tenho um botão chamado curva. Quando eu clico nesse botão chamado curva, aparece algumas opções. A segunda opção que aparece para mim se chama justamente cortes transversais. Opa, é isso que eu quero gerar. Então, eu vou gerar a curva panorâmica para criar a reconstrução panorâmica da tomografia e gerar os cortes transversais. No mesmo passo, eu já mato essas duas etapas. E é isso que eu vou fazer agora. Eu venho, então, nos cortes transversais, que está na segunda opção, na segunda linha, clico neles, e agora eu vou marcar os pontos para fazer a marcação da curva panorâmica, ou seja, eu vou informar para o programa, ó, a anatomia desse paciente é essa aqui. É esse formatinho aqui que eu quero que você siga. Quero que você gere cortes perpendiculares a esse formato.
Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou sempre começar do lado direito e em direção ao lado esquerdo, como se eu estivesse trabalhando com um relógio em sentido horário. Venho para a região posterior direita, um clique com o mouse, eu marquei um ponto. Mais um clique com o mouse, eu marquei o segundo ponto. Outro clique, outro ponto. E vou seguir marcando pontos até terminar o desenho dessa curva, que vai estar na região do tuber do lado esquerdo. Vou marcando os pontos, vou marcando os pontos, vou marcando os pontos. Marcando os pontos, marcando os pontos, até que finaliza. Como é que eu faço para terminar o desenho da curva? Eu devo dar duplo clique com o mouse nessa região. Tá vendo que a partir da curva estão saindo várias linhas? Essas linhazinhas que estão saindo da curva são justamente os meus cortes transversais, ou seja, imagens perpendiculares ao longo eixo da curva. Vou finalizar o desenho da curva fazendo o duplo clique. O que acontece agora? Automaticamente, eu tenho a sequência dos cortes transversais vistas no canto superior direito da tela. Ao lado dessa sequência de cortes, eu tenho a visão axial com a curva que eu acabei de traçar. Na linha de baixo, a reconstrução panorâmica que eu acabei de criar juntamente dessa curva. E a reconstrução 3D também. No momento, eu estou vendo 6 cortes transversais. Mas caso eu queira ver mais ou menos cortes, eu quem padronizo o layout de visualização. Na barra cinza, chamada visão transversal, que está bem em cima dos cortes transversais, o terceiro botão se chama layout. Se eu clico nesse botão chamado layout, eu consigo escolher quantas linhas e colunas de cortes eu vou visualizar. Quanto mais linhas e colunas, mais cortes, menores eles ficam, porque eles têm que ocupar esse espaço aqui. Mas eu escolho, depende do tamanho da minha tela, depende de como eu quero trabalhar. Então, eu posso trabalhar vendo mais ou menos imagens. Tanto faz. O que é importante? Importante notar que no canto superior esquerdo de cada um dos cortes, ou como nós chamamos tecnicamente, cada um dos tomogramas, eu tenho uma numeração. Aqui eu estou vendo, ó, 59, 60, 61, 62 e assim por diante. O que são esses números? Esses números correspondem exatamente à posição desses cortes em relação à régua de referência que eu tenho sobreposta à imagem da reconstrução panorâmica, que é exatamente a mesma régua de referência que eu tenho sobreposta à imagem axial. Ou seja, quero enxergar, por exemplo, o dente 11 do paciente. Eu vejo pela régua que o dente 11 está aqui, mais ou menos na altura do corte número 60. Se eu venho aqui na minha imagem justamente no corte 60, está aqui o meu dente 11. Então, ao criar a curva panorâmica, eu gero os cortes, eu gero a reconstrução panorâmica com as referências para que eu possa navegar nessas imagens. E eu posso fazer a navegação do corte 1 ao corte 130, porque foram criados 130 cortes aqui. Simplesmente rodando a barra de rolagem lateral, que está do lado esquerdo das imagens dos cortes transversais. E vejo corte por corte, um a um. Então, esse é o primeiro ponto mais importante e imprescindível toda vez que eu quero gerar os cortes. Fazer a reconstrução panorâmica, fazer a curva panorâmica, informar para o software qual que é a anatomia desse paciente. Ele não consegue fazer isso sozinho.
Ele não sabe quem é o paciente que eu estou atendendo. Ok, curva feita. Vou colocar um pouquinho menos de cortes na minha imagem, que eu queria ver mais cortes de uma vez só. Só um minutinho. Consegue gerar o dente 11 individualmente nessa tela? Se eu quiser, por exemplo, eu posso maximizar e ver só o dente 11. Vou voltar aqui em cima do dente 11. Poderia ver só o dente 11, sim. Se eu quisesse gerar cortes só da região do dente 11, eu poderia, ao invés de ter feito a curva panorâmica da maxila inteira, eu também poderia ter feito a curva panorâmica só da região do dente 11. Ou seja, fazer a curvatura da maxila apenas naquela região. Vou voltar aqui para a tela inicial e mostro como seria. Só do dente 11, certo? Não faço a curva inteira. Venho no curva, na segunda opção, cortes transversais. Em vez de fazer a curva inteira, venho aqui, ó, só na região do 11. Estou pegando um pouquinho dos vizinhos para a gente ter uma margem de segurança. Uma microcurva panorâmica, onde eu tenho agora só 24 cortes, e mostra um pouquinho do 12, o 11 e o 21. Então, a gente pode, sim, criar curvas específicas para regiões menores, caso eu não tenha a necessidade de visualizar o arco completo. Certo? Depois eu volto nas outras dúvidas, só para a gente não perder aqui o fluxo, tá? Bom, voltei para a minha curva panorâmica inteira. O que eu posso ajustar depois que eu ajustei a curva panorâmica? Eu posso escolher qual será a espessura e o espaçamento entre os cortes. Espessura é o tamanho do corte. Quantos milímetros vai ter aquela fatia do corte que eu estou visualizando? E o espaçamento é a distância de um corte para o outro. Qual que é o espaço? Qual que é o intervalo? Qual que é a distância de um corte para o outro? Esses parâmetros podem ser ajustados. Então, nós podemos ajustá-los aqui usando a seta para baixo do mostrar menu. Então, no canto superior, na barra cinza dos cortes transversais, quando eu clico no mostrar menu, na seta para baixo, eu vou aplicar os valores de thickness, espessura, e digito o valor da espessura que eu quero que os cortes tenham em milímetros, e também digito o valor do intervalo que eu quero que eles tenham. Esse meu exame está sendo feito com 1 milímetro de espessura e 1 de intervalo, mas a gente poderia alterar esses valores de acordo com a indicação clínica de cada caso. Normalmente, a gente muda o tamanho dos cortes, as espessuras e os espaçamentos de acordo com a indicação clínica. Para um protocolo de implantes, de 1 a 3 milímetros de espessura são considerados como padrão, fazem parte dos protocolos. Eu tenho, por exemplo, uma finalidade endodôntica, que eu quero ver coisas com mais detalhe, o ideal é trabalhar com espessuras menores. Depende muito da indicação, mas o mais usual é entre 1 a 2 milímetros de espessura, para um caso, por exemplo, de uma maxila completa. Bom, feito os ajustes, agora o que nós podemos realizar? Posso fazer medidas e aplicar caixas de texto aqui nesse exame para chamar a atenção de algumas estruturas que me chamaram a atenção, que eu quero pontuar com detalhe no laudo. Onde estão essas ferramentas? Essas ferramentas estão na barra lateral cinza, numa aba que se chama medição. Então, dentro dessa aba medição, que eu tenho na barra lateral cinza, aqui destacado pelo meu laserzinho, eu tenho ferramentas de medidas, como a régua. Eu tenho ferramenta de anotação, que é a caixa de texto. Eu tenho a seta para apontar alguma estrutura que eu queira chamar atenção também.
Então, vamos supor que eu quero fazer a medida da distância, por exemplo, não é uma área não tem uma área desdentada, mas vamos supor aqui que a região aqui do dente 12, achei uma fratura nesse dente, ele está perdido, vou fazer uma medida para implante aqui. Venho na ferramenta da régua, clico na régua, faço um clique onde eu quero que a medida comece e faço um outro clique onde eu quero que ela termine. Veja que eu criei uma medida de altura óssea. Quero outra medida? De novo, clico onde eu quero que ela comece, clico onde eu quero que ela termine. Criei agora a espessura óssea. A gente consegue criar ferramentas de medida de altura e espessura óssea. Quero nomear essa região. Venho na anotação e eu quero escrever aqui que esse aqui é a região do 12, do dente 12. E aponto isso aqui na imagem. Quero fazer um apontamento, quero mostrar que eu tenho aqui, por exemplo, a cavidade nasal. Posso apontar uma seta. Então, todas essas ferramentas podem ser usadas quantas vezes for necessário, em quantos cortes eu precisar, para que eu tenha uma ilustração do exame, para que eu possa visualizar o que é necessário, chamar a atenção das ocorrências que eu estou pontuando no laudo, fazer as medidas, acrescentar informações, tornar o nosso exame mais visual, mais harmônico, mais fácil de ser compreendido por quem recebê-lo. Legal, fiz medidas, textos, setas, já fiz os cortes, a curva, já escolhi a espessura e a distância entre os cortes. E agora, como é que eu faço a impressão, né? Para isso que eu vim nesse programa, como é que eu faço para gerar o relatório de impressão? Bom, para que eu possa gerar o relatório de impressão, eu preciso fazer capturas das telas, das imagens que eu quero que apareçam no meu layout de impressão. Quais imagens eu quero que apareçam no layout? Todos os cortes, a imagem da referência da reconstrução panorâmica, legal, a imagem da referência da axial, todas essas imagens que eu estou vendo aqui na tela, eu quero que apareçam no meu layout de impressão. Como é que eu faço, então? Preciso fazer capturas de tela sobre essas imagens. Como é que eu faço para fazer a captura de tela? Na barra cinza lateral, eu tenho um bloco, uma aba chamada de saída. O primeiro botão da saída, olha o desenhinho dele aqui, o ícone dele, é uma máquina fotográfica. A máquina fotográfica permite que a gente faça as capturas. Então, eu vou usar a máquina fotográfica para capturar as imagens que eu quero visualizar. Clico na máquina fotográfica, em capture, e eu quero fotografar o quê? A imagem da reconstrução panorâmica? Venho na imagem da reconstrução panorâmica, delimito e fotografo. Venho na imagem axial, delimito e fotografo. Ah, eu quero ver a 3D também, tá bonita, é ilustrativa, é cosmética, dá uma enriquecida no meu relatório de impressão. Quero também. Faço uma foto da 3D. Só de frente, posso pegar dos outros ângulos também. Fazer uma outra foto, virar a 3D de lado esquerdo, captura a imagem. Lado direito. Também posso capturar a imagem. Legal, tenho várias imagens capturadas, mas está faltando os cortes. Poxa, mas espera aí, eu tenho 131 cortes. Será que eu vou ter que fazer 131 fotinhos? Vai me dar um trabalho danado, né? Mas
programa pensou nisso. E eles criaram uma outra máquina fotográfica. Uma máquina fotográfica para capturar todos os cortes de uma vez só. E onde ela está? Ela está justamente na barra cinza em cima dos cortes transversais. Então, tem esse botãozinho aqui que se chama Capture Tudo. Quando eu clico nele, automaticamente todas as fotos, as capturas das 130 imagens vão ser feitas ao mesmo tempo, sem que eu tenha necessidade de fazer fotinho por fotinho, uma a uma. Ok. Capturei essas imagens. Onde elas foram parar? Vamos voltar para a barra azul clara, a barra lateral azul clara, lado direito da janela. Eu tenho o DBM2, que é o banco de dados que vimos, tenho o Dental 3D, que é onde estamos, e tenho um outro botãozinho chamado reporte ou relatório. É aqui que nós vamos gerar o nosso template tomográfico, o nosso reporte, nosso relatório tomográfico. Então, eu vou clicar aqui neste botãozinho. E o que eu vejo? As fotos que eu tirei. A imagem panorâmica, a imagem axial, visão 3D de frente, lado esquerdo, lado direito, e os 130 cortes. Então, todas as informações que eu preciso para o meu exame inicialmente. O que eu faço agora? Eu tenho que organizar como é que elas vão ficar no papel ou na película. Qual que é o layout de impressão? Existem layouts pré-definidos que já vêm com o software que o fabricante criou. Eles estão localizados aqui no canto superior dessa janela, na barra cinza. Tem um layout que chama Endo, tem um layout que chama Implante, tem um layout que chama OMS, tem um layout que chama Orto, tem vários layouts diferentes, em formatinhos, prontos só para eu arrastar as imagens aqui para dentro. Que é o que eu vou fazer quando eu estiver criando o relatório. Posso usar os layouts prontos? Posso. E já estão prontos, estão aqui para serem usados. Mas e se eu quiser personalizar um layout para minha clínica? Colocar a logomarca da minha clínica no lugar da logomarca da empresa. Quero usar as cores que eu gosto mais. Quero mudar a ordem das imagens, escolher quais imagens eu quero que apareça primeiro, qual por último, o tamanho de cada quadradinho. Tudo isso a gente pode fazer. A gente pode personalizar. Melhor impressão na película ou no papel de foto A4? Depende, é muito regional. As duas impressões ficam bem boas. Podemos fazer impressão em papel foto. Algumas regiões usam muito a impressão em papel, outras optam pela película. É muito regional, cada estado, cada cidade conseguiu se adaptar melhor de uma maneira. Não tem certo e errado nesse momento. É o que o teu cliente se adapta melhor. E eu vou mostrar para vocês, então, como eu faço para criar o meu layout personalizado. Em vez de escolher um desses prontos, vou vir com a barra toda lá para baixo. Toda lá para baixo. E vou escolher o new novo, porque eu estou criando um template novo. E quando eu clico no new, no novo, ele pede para eu nomear esse template. Então, eu vou chamar ele aqui de template do dia 16/2. Estou criando ele agora. E dou OK. O que aparece automaticamente? Um template totalmente em branco. Totalmente em branco. Aqui a gente vai poder editá-lo, então, tá? Como é que eu faço para editá-lo? Na barra superior, eu venho no editar, que está ao lado do nome do template. Quando eu venho no editar, abre um template totalmente em branco,
com algumas informações que eu posso acrescentar nele. Onde estão essas informações? Essas informações estão no canto superior. O que eu posso inserir? Logomarca da clínica, uma imagem única, uma imagem múltipla, uma caixa de texto ou informações do paciente que já vieram do próprio Daikon. Vou fazer isso, vamos criar um layout. Quero a logomarca da minha clínica. Aonde? No canto direito, no canto esquerdo? Qual tamanho ele vai ter? Delimito o local onde a logomarca vai ficar. Dando duplo clique com o mouse em cima da palavra logo, eu abro uma pasta do Windows, onde eu vou encontrar onde essa logomarca está salva aqui no meu computador. Insiro ela. Do lado do logo tem uma caixa de entrada de imagens individuais. Quais são as imagens individuais? Panorâmica, axial, as imagens 3D. Vou criar uns espacinhos para elas. Ó, imagem 3D de lado direito, de frente e do lado esquerdo. Só até aumentá-las um pouquinho. Embaixo quero colocar uma imagem da panorâmica. Logo embaixo a imagem axial. Vou pondo quadradinhos. Na linha de baixo eu quero começar os cortes. Então, quero colocar uma linha com 5 cortes. Mas você fez 130, tudo bem, ele vai criar outras folhas para mim, não tem problema. Caixa de texto, quero escrever que o texto, o título desse exame é uma tomografia computadorizada de maxila. Ok. E as informações do paciente, as informações do Daikon. Nome do paciente, quero que apareça aqui. Data do exame, data de nascimento do paciente, todas essas informações que eu usei na hora do cadastro do paciente aparecem para a gente criar. Gostei desse template assim, saio do editar. E agora eu arrasto as imagens para dentro dos quadradinhos. A partir do momento que o layout do template está pronto, que eu vou criar ele uma vez e depois não mais, olha como é fácil montar o relatório. Em poucos segundos eu arrasto cada imagem para o seu quadradinho. E olha a mágica aqui. Eu tenho 130 imagens e 5 espaços, mas ele vai entender que precisa criar folhas novas. Ele cria automaticamente os espaços necessários para o meu exame ficar completo. Layout pronto, eu só arrasto as imagens para dentro dele. O próximo paciente, eu não vou ter que editar de novo o layout, criar ele de novo. Ele já vai estar salvo aqui na minha lista. Vou salvar ele agora, inclusive. Clico no salvar e salvei. Ele faz parte da minha lista. Então, se eu quiser usar ele para outros casos, é só arrastar as imagenzinhas, uma para dentro de cada quadrado. Está pronto. Um template básico. Está pronto. O que eu faço com ele agora? Eu escolho. Quero gerar um PDF ou quero imprimir? A minha intenção é gerar um PDF no canto superior da tela, na barra cinza lá em cima. Eu tenho aqui um botãozinho chamado PDF Export. É uma folhinha branca com uma seta verde saindo dela. Clico no PDF Export e salvo este template na pasta que eu quiser do meu computador. Vou aqui na área de trabalho, como um arquivo PDF. Ele dá o ok que foi salvo. Olha lá, vou abrir a minha área de trabalho, desktop, últimos exames feitos, template teste. Um arquivo PDF com o exame do paciente.
carregando aqui, já mostro como ficou esse PDF pronto. PDF prontinho que eu acabei de gerar. Não quero salvar PDF, eu quero imprimir. Ok, a gente pode imprimir também sem problema algum. Eu tenho o ícone da impressora aqui. E quando eu clico no botão da impressora, eu escolho se essa minha impressão vai ser feita numa Windows Print, uma impressora convencional de papel, para o papel fotográfico. Ou se eu quero fazer a impressão numa Die Print, numa impressora Dry, numa impressora de película. Escolho em qual das duas formas eu quero fazer a impressão e dou o comando do imprimir. Automaticamente, as folhas serão impressas. Então, a gente tem o nosso template pronto, impresso, em película ou em papel. O processo para a realização dele é o mesmo. Ou ainda não quero trabalhar com impressão, minha clínica é totalmente digital, a gente gera o PDF. Agradeço, então, a atenção de todos vocês. Espero ver vocês nos próximos eventos, tá bom? Obrigada, viu?